O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, levaram crianças a Jesus para que impusesse as mãos sobre elas e fizesse uma oração. Os discípulos, porém, as repreendiam. Então Jesus disse: deixai as crianças e não as proibais de virem a mim, porque delas é o reino dos céus. E depois de impor as mãos sobre elas, Jesus partiu dali. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, temos a grande alegria de celebrar hoje este santo sacerdote mártir, São Maximiliano Kolbe. Na primeira leitura de hoje, retirada do livro de Josué, Josué que diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor, e nós, quanto a mim e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. E faz aquele grande convite ao temor do Senhor. Josué capítulo 24, versículo 14. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com um coração íntegro e sincero. Esse convite, esse chamado, essa ordem de Josué, sem sombra de dúvidas, estava vivamente presente no coração deste santo sacerdote e mártir que hoje celebramos, de temer a Deus, de servir a Deus. Temer a Deus aqui no sentido de ter essa reverência para com Deus e não querer perder Deus por coisa alguma. E no Evangelho, Jesus que diz: deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. E nós vemos neste coração de São Maximiliano Kolbe, este coração de criança, este coração puro. Vamos aqui, no decorrer da sua história, compreender como se expressou este seu coração de criança, este seu coração puro, este seu coração todo do Senhor. São Maximiliano nasceu numa família de 5 irmãos, 2 morreram e 3 tomaram a vida religiosa. Ele, sua família simples, mas muito piedosa, muito católica. Só que São Maximiliano, ele era meio espoleta, ele era meio danadinho. E com 10 anos de idade, né, com aquele histórico de, vou criar agora aqui uma palavra, com aquele histórico de espoletice, né, com as suas traquinagens, mas pelo que se observa, ele era bem traquina, porque a sua mãe o chama e diz: meu filho, se você com 10 anos de idade é tão ruim assim, como você será quando crescer? Imagine que palavra firme, e foi uma palavra mesmo firme. E aqui é interessante, meus santos, o como é importante esta repreensão, mas esta repreensão cheia de autoridade de Deus, essa repreensão dos pais, essa correção que os pais fazem, mas com espírito de oração, não apenas porque estão sendo incomodados com aquela atitude dos filhos, que muitas vezes os pais corrigem os filhos mais por si do que por Deus, mais preocupados consigo do que com a salvação eterna daquela criança, com a salvação eterna daquele jovem. Então repreendem os filhos porque eles me incomodam, porque eles contrariam a minha vontade, não porque, meu Deus, esse menino está caminhando
para a perdição. Esse menino, se continuar assim, ele vai se afastar de ti, ele vai para o inferno. Então percebe que às vezes os pais até que repreendem os seus filhos, mas é uma repreensão não virtuosa. Por quê? Porque eu tenho a mim mesmo como fim daquela repreensão. Eu é que não quero ser incomodado, eu é que não quero ser contrariado, eu é que não quero ter problemas, e por isso então eu, perdendo a paciência, repreendo. Quando aqui no caso da mãe de São Maximiliano Kolbe, a sua repreensão tinha como objetivo o temor de Deus. Nossa, meu filho, se você é tão ruim assim, quando você crescer, você não vai temer a Deus, você não vai respeitar a Deus, você não vai obedecer os mandamentos de Deus, você vai se perder. E aquela palavra, aquela repreensão tocou no coração daquele menino de São Maximiliano, que foi rezar diante de uma imagem de Nossa Senhora na igreja, e naquela oração diz que ele viu Nossa Senhora, que se apresentou a ele e que mostrou-lhe duas coroas, uma coroa branca representando a pureza e uma coroa vermelha representando o martírio. E Nossa Senhora perguntava a ele qual das duas ele gostaria, e ele diz: as duas. Pois bem, a partir dali, aquele menino começou a ter uma atitude diferente, começou a ser piedoso, mas obediente aos pais, vivendo a sua religião, de modo que com 13 anos, 13 para 14 anos, ele estava entrando já para os frades menores conventuais franciscanos, já queria consagrar sua vida a Deus. É interessante assim que Nosso Senhor, Ele chama a todos, né? A uns, desde pequenininho, o menino é virtuoso, é piedoso, a menina é virtuosa, é piedosa. A outros, não bem assim. Então, no caso aqui de São Maximiliano, não é que ele fosse tão virtuoso assim quando criança, mas Nossa Senhora foi transformando aquele coração, e foi transformando a partir do exemplo dos pais, do ensinamento dos pais, e também por esses fatos miraculosos, Pois bem, então ele entra no seminário. O menino, ele é muito inteligente, e isso as pessoas, os seus superiores, percebem. Ele então, depois de alguns anos, ele é mandado para Roma para estudar no Colégio Seráfico Internacional dos franciscanos, para depois fazer a filosofia na Gregoriana de Roma, e com 24 anos ele é ordenado sacerdote. Então já tinha crescido bastante na virtude. E aí, com seu, assim, um jovem muito apostólico, muito missionário, que é próprio de quem ama Nosso Senhor. Um dos sinais, se o seu amor tem crescido a Deus, é se a sua missionariedade, se o seu ser apostólico tem crescido. É claro, existem outros sinais, tá? A humildade é o grande selo, sem dúvida, mas um dos sinais é esse, de você se tornar apostólico, porque você vai querer que outras pessoas amem a Deus, você vai querer que outras pessoas descubram a igreja de Cristo, você vai querer que outras pessoas entrem no estado de graça, você vai querer que outras pessoas descubram a vida de oração, e você vai fazer tudo aquilo que estiver ao seu alcance para que isso aconteça. Então, São Maximiliano, agora sacerdote, ele começa então, né, o ardor missionário cresce ainda mais, e ele, que quase que sem fundos, sem recursos financeiros,
ele consegue fundar uma tipografia e começa com a produção de revistas católicas que possam informar, que possam levar o evangelho, que possam levar o amor a Nossa Senhora. Devotíssimo de Nossa Senhora, ele quer que as pessoas amem cada vez Nossa Senhora, né? Ele gostava de repetir que nós não devemos ter medo. Imagine, eu não falei aqui de que período ele é, né? Ele nasceu no dia 8 de janeiro de 1894, isto é, final do século XIX, e foi ordenado em 1918, início ali do século XX. Então, já nos situamos aqui no tempo, né? Polonês. Pois bem, então ele, devotíssimo da Virgem Maria, já o protestantismo já tendo crescido muito, ele vai dizer o quê? Que nós nunca devemos ter medo de amar muito Nossa Senhora, mas de amar muito mesmo, porque nós nunca a amaremos como Jesus a amou. Então nós, pobres pecadores, miseráveis pecadores, com medo de amar Nossa Senhora demais, quando é que nós, com esse coraçãozinho xoxo que nós temos, quando é que nós iremos amar Nossa Senhora mais do que Jesus amou? Então não devemos ter medo nenhum de amar, e de amar muito, de amar e de amar, entendamos aqui, exageradamente, isto é, sem medo de amar, porque sempre estaremos aquém daquele amor que Jesus Cristo devotou à sua Santíssima Mãe. Pois bem, então ele fez revista para crianças, com conteúdo infantil, para evangelizar as crianças, para ganhar o coração das crianças. Deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Ele fez revista para os sacerdotes, para aumentar o fervor no coração dos sacerdotes, para aumentar o conhecimento dos sacerdotes, para que eles pudessem pregar com mais eficácia, para aumentar a piedade, a fidelidade, a espiritualidade dos sacerdotes, e revista para os fiéis leigos em geral. E isso, que começou apenas com a impressão de alguns exemplares, cresceu de tal maneira que o seu apostolado se expandiu pelo mundo. Ele chegou até ao Japão, ele mesmo, lá como missionário, e imprimindo as revistas e evangelizando, fundando comunidades cristãs no Japão, quando explode a Segunda Guerra Mundial. Ele então é chamado para que ele retorne à Polônia, para que ele faça parte da equipe formadora de um seminário franciscano. Estamos aqui em 1939. Ele volta e, naquele período de perseguição do nazismo, perseguindo os judeus e perseguindo os cristãos, porque nós às vezes pensamos apenas que o nazismo tinha como objetivo, que Hitler tinha apenas como objetivo dizimar os judeus. Os judeus eram a primeira etapa, mas os cristãos eram a segunda. Mas concomitantemente, enquanto eles dizimavam os judeus, os sacerdotes e os religiosos já eram perseguidos. Então, já em 39, São Maximiliano Kolbe foi preso, depois foi solto, mas em 41 ele foi preso e mandado para Auschwitz, aquele campo de concentração. E aí, meus santos, é interessante que quando uma grande tragédia, um grande sofrimento acontece na vida de uma pessoa que reza, o fruto espiritual é para a glória de Deus e salvação da pessoa. Mas quando uma dificuldade, uma doença, uma dificuldade financeira, um problema familiar
acontece na vida de uma pessoa que não reza, aquilo é para a sua destruição. Então, aquela palavra de São Paulo, né? Tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Então, São Maximiliano amava a Deus. E aquele sacerdote preso e mandado para Auschwitz faz daquela ocasião trágica uma ocasião de crescer no amor a Deus. Seria compreensível, nós iríamos compreender se ele entrasse naquele campo de concentração e ficasse deprimido, lambendo as suas feridas e pensando na sua triste sorte. Seria compreensível, mas não seria expressão de santidade. Então, São Maximiliano é levado ali juntamente com os outros presos, tiram-lhe a roupa, dão um banho de mangueira, colocam o macacão de prisioneiro e ele é colocado lá no campo de concentração para os serviços forçados da época. E diz que ali, naquele campo de concentração, ele exercia o seu apostolado. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Tu és sacerdote em qualquer lugar e em qualquer situação. E ali naquele campo de concentração, ele falando de Deus, ele ouvindo confissões, mesmo sabendo que por causa disso ele seria perseguido. Quando ele foi preso e o soldado, quando tirando-lhe o hábito franciscano, pegou aquele crucifixo, aquele grande crucifixo que ele carregava, e zombeteiramente perguntou: você crê nisso? E ele disse sim, e o soldado deu-lhe uma bofetada, perguntou de novo: você crê nisso? E ele mansamente disse: eu creio. E o soldado deu-lhe uma outra bofetada, e pela terceira vez ele afirmou, e pela terceira vez ele apanhou. Sacerdote sempre e sacerdote em todo lugar. Testemunha Cristo sempre e testemunha Cristo em todo lugar. É claro, meus santos, que isso é um exemplo eloquente para os sacerdotes, mas é claro, meus irmãos, que não é simplesmente um exemplo para os sacerdotes, não somente para os sacerdotes, mas para todos nós, para todos aqueles, mesmo para aqueles que não são sacerdotes, isto é, pedir a Deus a graça de testemunhá-lo na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, quando tudo está bem e quando tudo parece cair, nas situações mais fáceis e nas situações mais difíceis, testemunhar Jesus, viver a sua fé e fazer daquela situação contraditória uma ocasião para amar a Deus. Qual é a situação da sua vida? Quais são os problemas que atualmente estão tentando roubar a sua paz? Quais são as circunstâncias que estão fazendo você sofrer, chorar, tentando você ao desânimo? Pois bem, peça a intercessão de São Maximiliano, que foi batizado Raimundo, mas que quando entrou na vida religiosa, pediu o nome de Maximiliano, fazendo referência ao grande mártir africano, São Maximiliano. Então quer dizer, percebe que a fibra estava ali naquele coração. É claro, aquele encontro com Nossa Senhora, que dizia então que dava a ele as duas coroas, a coroa vermelha do martírio e a branca da pureza, de alguma maneira aquilo ficou impresso, ele sabia que o martírio o esperava, já que a pureza ele havia abraçado. Pois bem, então naquela vida ali sacrificada em Auschwitz, vivendo a sua fé, dando-nos o exemplo para que nós, tenhamos certeza, numa situação bem mais simples do que no campo de concentração de Auschwitz, tenho certeza que nós estamos numa situação menos ruim, pelo menos, se não melhor, menos ruim.
Mas ninguém aqui está numa situação semelhante. Mas todos temos à nossa disposição uma graça semelhante, a graça de Jesus, a graça da intercessão de Nossa Senhora, a graça que nós podemos receber no sacramento. Então não podemos ficar lambendo nossas feridas e nos entregando ao desânimo. E ele então ali, fervorosamente vivendo o seu sacerdócio, naquele mesmo ano de 41, alguém consegue fugir do campo de concentração, e os soldados, revoltados com aquilo que acontecera, resolveram escolher 10 presos como punição, escolher 10 presos para que eles morressem de uma maneira bem cruel, bem dolorosa. Seriam colocados num bunker, numa prisão subterrânea, apertada, úmida, não ventilada e escura, e os 10 despidos, nus, ali dentro, sem comida e sem bebida e sem água. Imagine, meus santos, nós estamos falando num local apertado, em que todos não tinham espaço para deitar, não tinha como todos se deitarem. Ali eles urinavam, ali eles defecavam, ali, naquela sala sem ventilação, naquela cela sem ventilação, naquela cela abafada, escura, sem comida. Vocês percebem que o desespero é apenas o enlouquecimento, é o próximo passo, porque foram dias. Não é que eles foram colocados ali numa câmara de gás, não, eles foram colocados ali para que morressem aos poucos nessa situação. Imagine, talvez não seja nem bom imaginar, porque só de imaginar dá uma angústia. Você num lugar apertado, escuro, fedido, em meio às fezes, à urina, sem ventilação, sem comida e sem água. Ali, entregue a sua própria sorte, quando você não vê nem o tempo passar. Que quando a situação está ruim, o tempo parece uma eternidade. E eles, muitos morreram já na segunda semana, e ele, São Maximiliano, consolando a cada um e dando-lhes a absolvição dos seus pecados. Na terceira semana, os soldados entram e São Maximiliano ainda está vivo, juntamente com mais 3. Uma situação deplorável, vocês podem imaginar, fisicamente, mas todos eles com paz no coração, porque de alguma maneira São Maximiliano foi instrumento de paz, da paz de Deus para o coração daqueles homens. Eles receberam uma injeção salina. Eu nem sei se eu falei, a gente fala pensando que é óbvio. São Maximiliano estava ali no grupo dos 10, porque ele não tinha sido escolhido, mas quando um dentre os 10 que tinha sido selecionado começou a chorar dizendo: eu sou pai, eu tenho esposa e filhos, eu não queria morrer. São Maximiliano, ele se oferece para ocupar o lugar daquele que tinha sido escolhido. Percebe aqui, meus irmãos, quanta virtude, quanta santidade, quanto cristianismo puro. Percebe então, meus santos, que é a isso que nós somos chamados. Nós às vezes nos dizemos católicos, nós às vezes sabemos as orações católicas de cor, mas de verdade nós trazemos esta têmpera, esta fibra, este naipe dos verdadeiros católicos, que são os santos, que são os mártires. Peçamos, meus santos, peçamos hoje por intercessão de Nossa Senhora, a rainha dos mártires. Peçamos por intercessão de São Maximiliano Kolbe, que nos alcancem a graça de nós vivermos a nossa fé com firmeza, com verdade, com grandeza, com generosidade, na situação concreta da nossa vida. Cada um aqui sabe as dificuldades, mas que nós façamos destas mesmas dificuldades uma ocasião para amar, e amar muito,
e amar grandemente nosso Senhor e a Virgem Maria. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.